Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do curso de IAM da AWS. Meu nome é Robertson Azevedo, você está no canal Tech with Robertson e vamos prosseguir agora com a aula Gerar Policy automaticamente. Imediatamente eu já peço a vocês, curtam, dêem um like aí se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com um colega da área de TI, quem está querendo migrar para Cloud, isso ajuda bastante o canal, tudo bem? Então vamos prosseguir. Essa função ajuda a gente no dia a dia a refinar mais a regra, criar uma política, né, para um usuário específico. Então, para esse teste, eu criei aqui um usuário chamado Financeiro Dev. E esse Financeiro Dev, reparem que ele não tem nenhuma permissão aqui, tá? Inclusive, o ideal é isso, que você não tenha permissão nenhuma taxada direto a ele, principalmente aqui, para que você possa fazer a utilização do Generate Policy. Um auxílio que eu vou precisar ter aqui para usar essa ferramenta Generate Policy é ter um CloudTrail Events habilitado, uma trilha do CloudTrail. O que é o CloudTrail? O CloudTrail é o serviço da AWS que audita as chamadas de API. E o que são essas chamadas de API? Todos os acessos que você tenta fazer na AWS, né? Você tenta acessar um S3, você tenta acessar um serviço lá de EC2, tenta acessar um serviço de EBS, enfim, qualquer serviço que você vai tentar acessar gera uma chamada de API, é uma chamada de API, e ele vai logar aquela informação e com o resultado, né? Principalmente se deu erro, ele vai dar bem claro que erro que deu, né, nessa auditoria, de onde veio o acesso, qual serviço ele tentou acessar, quem foi o usuário ou o serviço que tentou fazer aquele acesso. Então eu vou precisar da ajuda do CloudTrail. Eu posso falar melhor para vocês para frente sobre ele, mas basicamente ele vai fazer o log desse serviço. Por padrão, CloudTrail já tem o Event History, tá? E o Event History eu tenho aqui uma série de acessos, por exemplo, que o cara tentou fazer, e você consegue facilmente ver qual serviço que ele tentou acessar e o nome do usuário. No caso desse Financeiro Dev aqui, eu vou reparar aqui, clicar em Create Repository, que foi o que ele tentou fazer, e vamos ver que ação que deu. Ele tomou um denied, e aqui é a informação do erro, tá bom? Aqui é o serviço que ele tentou, temos outras informações importantes sobre o que ele fez, né? E basicamente dentro desse serviço, mais especificamente, ele tentou Create Repository. Ele poderia ser List Repository, poderia ser fosse um S3, um Get Object, poderia ser várias coisas, tá bom? Então, basicamente, o CloudTrail faz isso. E a condição para que você use esse Generate Policy é você criar uma trilha no CloudTrail, uma trilha específica. Isso aqui não é uma trilha propriamente dita, isso aqui é o Event History, é o que é habilitado padrão na sua conta, tá bom? Então, trilha seria aqui em Trails. Eu vou criar uma trilha, eu já criei essa trilha aqui, eu vou dar detalhes para como criar para vocês depois, tá? E eu posso até dar esse detalhe aqui para facilitar logo, para não faltar isso para você. Então vou create trail, vou colocar um nome aqui para ela, create new S3 bucket, eu vou deixar o nome que tá, vou deixar ele fazer encriptar isso, vou botar o alias dessa chave que ele vai usar de teste para fazer a criptografia da bucket S3. Por que ele tem que fazer criptografia? Porque é algo com dados sensíveis de usuário e de acesso. Se alguém acessar essa informação, você não quer que a pessoa leia. E aqui eu vou habilitar o CloudWatch Logs para me facilitar ler essa informação, porque muitas vezes o CloudTrail, aliás, nesse caso, quando você gera uma trilha, o CloudTrail vai jogar a informação para bucket S3 e ele vai estar lá zipado, você vai ter que baixar para ler a informação que está ali dentro. Então, eu não vou fazer o uso da bucket S3, não vou ler diretamente o conteúdo dessa trilha aqui dentro. Eu vou ler no CloudWatch Logs, por isso que eu estou habilitando aqui. Vou deixar aqui esse nome aqui de trilha de CloudWatch Log mesmo, tá bom? Eu estou com o CloudWatch Logs aqui aberto, estou com o CloudWatch Log aberto, e você repara que eu só tenho um log group. Log group é o que? Um conjunto de logs. Então, esse log group foi o que eu criei anteriormente. Eu vou criar um novo aqui, só para você ver como é que cria no CloudTrail. Vou deixar marcado aqui como enabled e criar um novo, né? IAM role, eu vou botar um nome aqui, role for CloudWatch, né? Deixar CW. E ele vai dizer aqui o que ele vai fazer na política, tá? Então esse policy document é o que eu vou fazer na política para que eu precise fazer essa análise. Tudo bem? Vou dar em next. E aqui temos três opções. A única opção que eu vou precisar nesse momento
para verificar o que o cara tentou fazer e dar as permissões corretas para ele, é o Data Event, perdão, o Management Events, tá? Que é essa primeira opção que está marcada, e Read and Write. Vou clicar em Next, ele vai me dar um resumo e vou clicar em Create Trail. Pronto, criei a minha trilha, vai aparecer lá e vai poder ser analisada por essa ferramenta que fica dentro de Users, dentro do usuário que você quer, que não tem de preferência nenhuma política taxada a ele, porque se tiver pode dar erro, tá? Você não consegue ter um resultado desse Generate Policy. Vou clicar aqui em Generate Policy, vou usar a trilha que eu criei previamente. Então vou usar o período de avaliação de um dia, você poderia utilizar um período maior. Vou marcar aqui que é na América do Sul. Essa role que ele está utilizando aqui, ele está dizendo que eu preciso de certos tipos de acesso para fazer essa análise. Então essa role, se você lembrar da aula de role, este serviço, tá? O IAM vai criar uma série de permissões para ele mesmo poder fazer o que ele precisa fazer para analisar essa policy, gerar uma para esse cara. Eu vou clicar em Generate Policy. Perdão, ele pediu aqui para escolher a trail. Vou escolher a trail aqui que eu já tinha criado antes. E vou focar aqui vou botar todas as regions. Vou focar aqui na América do Sul, não tem problema. Generate Policy. O que vai acontecer? Isso vai levar um tempinho ali para fazer, né? Isso pode levar um tempinho para ser feito, né? Ele vai estar com o status aqui de foi requisitado, a data da requisição, e vai aparecer aqui disponível a policy para você avaliar depois, tá bom? E criar ela efetivamente. Então, enquanto está sendo criada, eu vou aqui no CloudWatch Logs, que eu já estou nele aqui, vou atualizar aqui, ele vai ter o novo CloudWatch Logs, ou seja, novo agrupamento de logs com base na trilha que eu criei dentro do serviço CloudTrail, tá bom? Então eu vou analisar que eu já criei, só enquanto está rolando lá a verificação, eu vou pegar essa aqui que é a mais recente, 7.1. Então eu tenho uma série de atividades que tentaram ser feitas, na verdade eu vou ter que pegar até uma antiga, né? Porque para efeito educativo, eu tive mais ações foi nos logs anteriores. Então você vê aqui, eu já consigo ver aqui, ó, o user que foi feito, né, a ação, e eu vou tentar refinar aqui para ver se diminui essa quantidade de eventos para financeiro.dev, tá bom? Então você vê que eu tenho mais nomes aqui, né? Então aqui apareceu o filtro financeiro de mim, mas por quê? Porque esse cara fez alguma ação dentro do log, tem o nome financeiro.dev, quer ver? Vamos lá, esse aqui é o usuário, e aí deixa eu ver aqui, ó, repara, ele fez alguma ação no financeiro.dev, por isso que no filtro não foi tão preciso, ele apareceu, tá bom? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o usuário financeiro dev aqui, ó. O que ele me diz aqui esse log? Olha, esse cara tentou acessar o health do event source, né? Event source. O health da Amazon. Ele tentou dar um describe event e ele teve acesso negado e teve uma mensagem de erro X. Aí beleza. Isso aqui é pra gente olhar se a gente quiser analisar, tá, gente? O que erro que o cliente pode estar tomando lá com o seu usuário. Esse aqui é outro, também acessando o health. Eu não quero esse exemplo, eu quero um outro, eu quero um novo aqui. Vou botar esse aqui se ele tem um outro serviço. Ó, esse aqui é um outro serviço. O que aconteceu aqui? O usuário financeiro dev, ele tentou usar o serviço SR. Ele, dentro desse serviço, de forma mais granular, o que ele tentou foi Describe Repositories. Ele tomou um erro, um acesso negado, e aqui a explicação do erro, que ele não tem permissão para fazer isso. Vamos verificar aqui então se já foi concluído a nossa análise. Não foi concluída ainda, está em progresso. Então eu vou tentar ver aqui no CloudTrail também para me auxiliar nessa análise.
Só que nesse caso eu vou ver no Event History, porque na Trail eu não consigo ler facilmente. Eu vou ter que baixar o log e lá no Bucket EC3 para poder trazer para minha máquina e ler. Aqui não, aqui eu já consigo ler. Repara que, por exemplo, eu consigo ver que o financeiro.dev aqui, ó, ele foi no serviço SR e aconteceu alguma coisa. Ele foi no serviço S3 e aconteceu alguma coisa. E aqui a ação de forma mais granular que ele tentou fazer. Olhar esse aqui que ele tentou fazer. O usuário financeiro dev. Ele tentou fazer um acesso. Foi negado. A mensagem que ele levou foi essa. E não temos mais informações sobre isso. A bucket name que ele tentou, né? Então temos essas informações. É interessante aqui também que quando você coloca uma condition que envolva source IP, por exemplo, você pode ver aqui também, né? Isso acontece muito quando o usuário deveria acessar de dentro da VPN da empresa e ele tenta acessar por fora. Isso é muito comum, tá? Você cria uma política, o cara vai lá te criticar que a sua política está incorreta e a forma que ele está tentando usar é a partir do mundo, né? E aí ele, às vezes o serviço está de fato disponível para o mundo, se for um S3, por exemplo, só que por algum motivo, alguma regra sua, o source está por dentro da sua VPN. Então ele deveria estar logado na VPN para poder ter aquela range de IP que pudesse acessar esse serviço, tá bom? Então, voltando aqui, vamos ver se já gerou. Você vê aqui que gerou com sucesso a minha policy. E eu vou ver o que rolou aqui. Então ele vai pedir para eu rever essas permissões. E aí que ele vai dizer, olha só, o cara foi lá no EC2, ele deu um describe region. O cara foi lá no SR, que é o Elastic Container Registry, que é como se fosse um Docker Hub da vida, né? É um repositório de imagens de container. E ele tentou fazer o tag source, describe registry, tentou fazer um monte de coisa aqui. Eu estou vendo que ele não tentou deletar nada. Então eu posso fazer uma policy com base nisso aqui, ó. Não tem deletar pelo que parece aqui. E no EC3 ele tentou fazer essas ações. Então isso já me ajuda bastante. Então o que vai acontecer? Eu posso simplesmente dar next aqui ou refinar o que eu preciso fazer aqui, tá? E ele vai criar essa policy para mim, reparem aí, naquele formato de JSON que a gente já viu como é que é construída a policy. Então, por exemplo, aqui ele vai dar um allow. Dentro do serviço S2 ele consegue dar um describe region. Dentro do serviço SR, create repository. Enfim, aqui ele vai dar um outro allow no SR, permitindo fazer tag no serviço e no recurso específico aqui. E aqui a mesma coisa para o S3, tá bom? Eu refinaria apenas o S3 aqui, por exemplo, especificando qual bucket que ele poderia fazer isso, não todas as buckets, tá bom? Aqui ele está até apontando um erro. Ele quer que eu preencha aqui as informações de region, por exemplo, aqui no SR. O único que está pedindo isso é o SR, então eu vou ter que botar aqui SA ist one. Tá, porque tem um tracinho aqui. E aí está dando uma série de críticas, né? Tem que corrigir isso, ele está pedindo para você botar uma conta, que são 12 dígitos. Vou copiar aqui, é o ajuste que você precisa fazer, né? Embora essa forma aqui eu tenho quase certeza que é a forma da AWS chamar uma variável, tá bom? Então não precisaria disso. Mas acabou o erro, tá? Resolvi o erro aqui, é um ganho que você tem de conhecimento de ler esses erros e vai gerar a policy ali. Ele deu um nome aqui, eu vou lá, policy auto generated for dev, e ele vai criar e já vai anexar essa policy ao usuário. Pronto, feito. O que eu vou voltar aqui? Você repara que o usuário financeiro dev teve uma policy atachada diretamente a ele.
Então essa policy ela foi automaticamente gerada, ela tem condições para que seja gerada, tá bom? E eu vou te dar o passo a passo aqui no final rapidamente para você lembrar. Antes disso, clica aí, por favor, no sininho para você receber notificações. Indica esse canal para seus colegas devs na sua faculdade, naquele curso online que você faz. Compartilha com a galera aí, dá uma ajuda para o canal, principalmente nesse início. Assista o vídeo até o final, clica aí em gostei e eu vou lhe agradecer muito, e no subscribe. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, para fazer esse generate policy, ter uma trail gerada aqui no CloudTrail, tá? Então você vai entrar no serviço CloudTrail, você vai clicar aqui em Trails e vai criar uma trilha nova. Nessa trilha você só vai precisar da opção de Management Events. Você não precisa das outras opções. Você vai marcar para gerar log no CloudWatch Logs, porque isso é muito interessante para a sua análise. Porque repara, se você for no Event History aqui no CloudTrail, você consegue ler facilmente aqui. Essa é uma ferramenta excelente para te apoiar a gerar política e fazer sua gestão de segurança da informação, a gestão de acessos. Quando o Event History você consegue ver isso. Já no CloudTrail não. A trilha, ele vai jogar todos os dados para uma bucket, por exemplo aqui, ó. Você vai ver qual bucket que ele está gerando. Mas só que você teria que baixar, tirar o zip para você poder ler tudo que está ali dentro. Isso não é prático no dia a dia, tá? Então você pode fazer o que? Jogar para o CloudWatch Logs. Jogando para o CloudWatch Logs, você vai ter facilidade de visualização. Repara que aqui é a bucket do S3, quando a Trail salva esses dados ali. Já o CloudWatch Event, CloudWatch Logs não. Ele vai lhe mostrar de uma forma mais amigável, em formato comum de log que a gente já conhece, todas as informações que você precisa para refinar os acessos desses usuários, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Deve ter ficado um pouco grande, mas é porque ela é fundamental vocês entenderem alguns conceitos no dia a dia. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.